E aí galera, salve salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cruzeiro. Eu sou o Valdir, vou pedir para você deixar o like no vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito. Neste conteúdo aqui a gente vai trazer uma análise, na verdade aqui. Eu estou aqui com as minhas anotações, olha a bagunça aqui no caderninho. Tem um tempão que eu tô aqui calculando, vendo, comparando. Não é um vídeo tão detalhado assim, mas serve de comparação até para você também emitir a sua opinião e poder avaliar aí se é viável ou não o Cruzeiro estar jogando no Mineirão, né? A gente sabe que tá tendo essa dúvida ainda do Cruzeiro, se joga no Independência, se joga no Mineirão, por questões de lucro. O Cruzeiro que passa por uma austeridade financeira, o Cruzeiro que vive uma crise financeira, então ele tem sempre que optar por onde terá o menor problema possível e o melhor lucro, na verdade, né? A melhor receita possível, né? E o Cruzeiro tinha feito o último jogo, que foi contra o América Mineiro no Clássico. E naquele jogo a gente teve um público de 18.835 torcedores, onde tivemos uma renda de R$ 484.652,50. A despesa deste jogo no Mineirão, aquele último jogo que foi realizado, sem ser esse agora, né, que foi contra o Pouso Alegre, aquele jogo o Cruzeiro teve uma despesa de mais de R$ 474 mil. O ingresso naquela oportunidade estava variando aí de 40 a 300 reais, né? E ainda o torcedor tinha que fazer o teste, que estava em média aí nos 80 reais, e o torcedor reclamou bastante disso, e mesmo assim marcou presença naquele jogo, né, onde tivemos aquele problema todo com a expulsão do Vagninho e tudo mais, um jogo atípico do Cruzeiro, onde tivemos a derrota no Clássico contra o América. Depois disso, o Cruzeiro avaliou os números e tudo mais e decidiu ir para a Arena Independência, onde inclusive teve agora nesse jogo contra o Pouso Alegre, superou, né, o maior público da temporada, foi o maior público do Cruzeiro nessa temporada, mas antes a gente tinha o maior público, que foi Cruzeiro e Vila Nova, no empate 2-2, vocês lembram o que aconteceu? E tivemos lá na Arena Independência 19.616 torcedores. Naquele jogo, o Cruzeiro teve um lucro de R$ 239.122,80. Agora, o Cruzeiro foi e voltou para o Mineirão, onde fez esse jogo contra o Pouso Alegre, né? Neste jogo contra o Pouso Alegre, tivemos aí o maior público da temporada, foram 23.347 torcedores, né? E uma renda de R$ 581.663,50. O lucro deste último jogo agora que a gente teve, R$ 198.902,82. Esse 82 aqui a gente nunca entende, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui, ou seja, o Cruzeiro teve um público, se a gente parar para comparar aqui, contra o América, o Cruzeiro, isso que eu até fiquei confuso, porque contra o América a gente teve um lucro um pouco mais ali de R$ 9 mil. E neste jogo o Cruzeiro teve quase R$ 200 mil de lucro. E nesta vez tivemos o ingresso mais barato, a diretoria do Cruzeiro fez a promoção aí de 30% mais barato o ingresso. Além disso, a gente teve a carga ali esperada de 30 mil. Foram 23 mil torcedores pro estádio, certo? Só que, quando a gente faz esse comparativo e tudo mais, não tem tanta diferença assim do que foi para o jogo na Arena Independência. A grande questão é que o torcedor ele reclama da Arena Independência porque ela não comporta realmente a torcida do Cruzeiro. Um público como tivemos aqui, Cruzeiro e Vila Nova, 19 mil, é muito difícil os bares do estádio, o acesso ao estádio, as catracas, os portões, não comporta esse grande número de torcedores. O time do América, quando vai jogar lá, os públicos são bem menores, é 2 mil, é 1.000, é 3 mil, depende muito ali do jogo, entendeu? Então é tranquilo ir com esse público. Agora, quando você vai com um grande número de torcedores, como foi no caso do Cruzeiro aí, com seus 15, 19 mil torcedores, acaba atrapalhando, né, e a recepção à torcida do Cruzeiro, e por isso causa aquele grande incômodo que o torcedor se manifestou aí, principalmente nas redes sociais, e reclamou bastante de tantos problemas que tivemos ali. E por isso que fala que a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Só que a gente tem que analisar, pô, é viável mesmo jogar no Mineirão? E aí, pelo que a gente tá percebendo, a viabilidade de jogar no Mineirão depende do número de torcedores. Se a gente tiver um número de torcedores baixo, realmente não dá lucro, vai acabar dando prejuízo, como o Cruzeiro já teve prejuízo em alguns jogos no Mineirão. Agora, quando o público foi nesse, por exemplo, igual foi contra o América, que foi 18 mil, esse jogo agora que foi 23 mil, passou nesse número de torcedores, né, dependendo do preço do ingresso, apesar que o Cruzeiro tá fazendo promoção de ingresso, o ingresso tá aí a partir de R$10, né, tá barato os ingressos para a torcida do Cruzeiro, ainda tem um sócio e tudo mais, tá sendo viável em comparativo ao que acontece para o torcedor dentro do estádio, né? O Mineirão ele recepciona melhor
o Cruzeiro, por mais que também tenhamos problemas com acesso, tenhamos problemas aí com questão de bares e tudo mais. Para vocês terem uma noção, quanto que custou jogar no Mineirão nesse jogo contra o Pouso Alegre, foi o valor de R$ 382.760,68. Foi o custo para jogar no Mineirão, custo operacional do Cruzeiro. Então, dentro da renda de quase R$ 600 mil, mais metade, né, podemos dizer assim, foi para o custo operacional. Então, o Cruzeiro acaba tendo sempre um lucro baixo, né? E aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei um comparativo com outros clubes no Brasil, alguns aqui, só pra gente ter uma noção, tá? Eu peguei de alguns jogos, de alguns times aqui, como no caso do Corinthians, do Grêmio e do São Paulo. Só pra falar assim, cara, será que o Cruzeiro é esse absurdo todo? Tá normal, os ingressos e tudo mais? Como é que funciona? Corinthians e Santos, que foi um clássico que aconteceu pelo Campeonato Paulista em fevereiro, teve o público lá no estádio do Corinthians de 27.883 torcedores. A renda daquele jogo foi de R$ 1.675.894 a renda do jogo para 27 mil pessoas. O preço do ingresso do jogo do Corinthians estava variando de R$ 50 a R$ 400. E além disso, não precisou do teste neste jogo. Este jogo foi comparado ao Cruzeiro e América, tá? Para vocês terem uma noção, na mesma época. Só que aqui em BH foi exigido o teste, o torcedor teve que pagar. Pra vocês terem noção, o preço do ingresso naquele jogo do Cruzeiro contra o América variou de 40 a 300 reais, certo? E o Cruzeirense ainda tinha que pagar o teste. Nesse jogo do Corinthians foi de 50 a 400 reais a variação. Não é tão grande assim, mas faz uma diferença em comparativo ao Cruzeiro, só que não tinha o teste. Mas você observa a renda do Corinthians, 1.675.000 para um público de 27 mil. E ainda tinha 20 a 50% de desconto para sócios torcedores, coisa que o Cruzeiro também acaba fazendo, tem desconto também para sócios torcedores. Olha a diferença da renda. Eu fico de cara quando eu pego assim Corinthians e Palmeiras, principalmente, a renda é sempre muito alta, né? É muito alta. O Cruzeiro sempre tem esse renda baixa. O Cruzeiro tinha essas rendas com números maiores, mas eu lembro, na 2017, né, decisão da Copa Brasil, aparecia lá 2, 3 milhões de renda, 1,5 milhão. Foi recentemente o Cruzeiro caiu muito essa renda dele. Olha um outro comparativo aqui, eu peguei São Paulo e Ituano, tá? São Paulo e Ituano também pelo Campeonato Paulista, lá no Morumbi teve um público de 16.312 torcedores, certo? Menor do que foi Cruzeiro e Vila Nova, menor do que foi Cruzeiro e América e também Cruzeiro e Pouso Alegre. A renda desse jogo de São Paulo foi de 478.617, certo? E o custo operacional para ter o jogo do São Paulo foi de 290.326 e o São Paulo teve um lucro apenas de 188.291,30. Não fugiu tanto desses números do Cruzeiro. Você vê que está parecido a questão do custo em proporcionalidade ao número de torcedores. Outro exemplo que eu trouxe é Grêmio e Ipiranga, tá? Que aconteceu recentemente agora, Grêmio e Ipiranga. E neste jogo é até difícil avaliar, porque também o Grêmio fez uma promoção para as mulheres no estádio. Então teve um certo número de ingressos que a mulher pagou apenas R$ 5,00 no ingresso. O Grêmio fez essa promoção. Mas neste jogo, mesmo sendo essa promoção e tudo, o Grêmio só levou ao estádio 7.625 pagantes. Foi um pouco mais de 8 mil presentes, mas teve 7.625 pagantes. A renda do jogo do Grêmio foi de R$ 241.330. Pouco? Não é pouco. Porque só você viu? 7.625. O ingresso variou de R$ 50 a R$ 120. E o desconto para sócio aí de 10% a 60%, pelo que eu analisei na venda ali. Então, quando a gente traz esses números aqui, galera, vocês têm a noção, assim, parece que acontece só com o Cruzeiro, não. Alguns clubes também estão tendo essa dificuldade, os ingressos hoje em dia são caros, você tá vendo aí, ó, do Grêmio, do Corinthians e do São Paulo, o valor aí bem caro dos ingressos, apesar que do ingresso São Paulo que eu não peguei, mas do Grêmio, do Corinthians, o ingresso mais barato é 50, do Cruzeiro a gente tem ingresso R$30, o Cruzeiro tem a meia solidária que tá colocando, então por isso que a renda às vezes dá um pouco mais baixa do que esses outros times, certo? Não tá tão longe assim. A grande questão é o custo operacional do Mineirão, que aí que vem o lado do Ronaldo, tá negociando com a Minas Arena, como já foi falado, para tentar ajustar. O Cruzeiro tem uma dívida de mais de 20 milhões com a Minas Arena é a administradora do estádio, né? E agora o Cruzeiro tenta renegociar essa dívida e, além disso, também facilitar, né, os custos operacionais desse jogo. A grande questão que acontece no Mineirão é: quanto maior a previsão de público que vai sendo colocado, maior vai ser o custo operacional, certo? Neste jogo contra a equipe do Pouso Alegre,
né, a gente tem aqui o valor, cadê o custo? Eu tinha anotado aqui, ó, a despesa foi de R$382 mil para um público de 23 mil, né? Isso com a previsão de 30. Caso fosse 40 e tudo, esse ia aqui aumentando, pode ser 500, 600 mil. Então, assim, o lucro do Cruzeiro tem essa divisão aí junto com a Minas Arena, né? Então, por isso que é necessário realmente ter essa conversa e o Ronaldo já vem fazendo isso. E aí, velho, aproveitando isso tudo, eu peço para você falar nos comentários o que você achou desses números, o que é viável ou não ao Cruzeiro. É melhor jogar Independência, ter um lucro um pouquinho maior, mas o torcedor sofrendo, ou às vezes é tentar levar o maior número de torcedores nesses jogos no Mineirão, ou é aumentar o número do preço do ingresso aí, pro time ter maior lucro. O que é que tem que ser feito? Fala pra gente aí nos comentários a respeito deste assunto, valeu? Só queria trazer esse comentário mesmo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.